Olá, turma, tudo bem com vocês? Como vocês se encontram? Se encontram, espero que todos estejam bem nessa pandemia. Mas o mundo não parou, não é? A gente sabe que é uma situação delicada, mas a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Em termos de ensino, o que dá para fazer hoje são as aulas remotas, né? Hoje creio que seja o melhor método, porque por causa do afastamento social. A gente vai A gente vai entrar no conteúdo de propriedades periódicas. Esse aqui é um conteúdo posterior à tabela periódica. Vocês se lembram que a gente viu, não foi tabela periódica? Então, sobre propriedades periódicas, a gente não vai ver todas. Eu e Danilo a gente conversou e a gente vai ver somente duas, porque essas duas são muito importantes para você ter um entendimento sobre ligações químicas. A primeira propriedade que a gente vai ver vai ser o raio atômico. E o que vai ser o raio atômico? Imagine que eu represento aqui um átomo por uma circunferência. Vocês se lembram que a gente já viu, né, que o átomo possui um núcleo com a parte central. E esse átomo ele vai ser formado por camadas. Mas só que vai ter uma camada mais externa, mais afastada do núcleo, porque ali vai estar localizado o quê? Elétrons. E essa distância entre o núcleo e a camada mais externa, onde vai estar localizado o elétron mais externo, eu chamo de raio atômico. Ou seja, essa distância do núcleo ao elétron mais externo, eu vou chamar de raio atômico. Uma coisa é verdade. Quanto maior for esse raio, maior será o tamanho do átomo, não é? Ou seja, grande raio, grande átomo. Pequeno raio, o átomo será pequeno. Então vamos ver isso na tabela periódica, como o raio atômico se comporta. Eu peguei aqui duas seções, uma na família, peguei uma seção aqui no período. Vocês sabem, não é, que a gente viu que as colunas são o que? As famílias, e as linhas horizontais são os períodos. Ó, vocês estão vendo que à medida que eu desço aqui na família, o que é que está acontecendo? O raio atômico está aumentando. Isso devido a quê? Vocês se lembram que quando a gente estudou o modelo de Bohr, o átomo não é formado por camadas? Então, à medida que eu vou passando de um período para o outro, na mesma família vai aumentando o número de camadas. Se vai aumentando o número de camadas, esse átomo vai aumentando. Posteriormente, aumentando o raio atômico. No período, ele vai crescer da onde? Da esquerda para a direita. Isso acontece por quê? Porque à medida que eu vou andando no período, eu vou aumentando o número atômico e vai tornando as camadas mais energéticas, fazendo com que as cargas dos elétrons sejam atraídas mais fortemente pelo núcleo, fazendo com que ocorra uma diminuição no seu raio atômico. Então, voltando aqui, na família, o raio atômico vai crescer de cima para baixo e no período da direita para a esquerda. Outra parte bem importante que a gente vai ver aqui vai ser a eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para ele, no contexto que eles se encontram ligados a outro elemento. Ou seja, se em uma ligação tem dois elementos e um é mais eletronegativo, então a tendência daquele elemento que é mais eletronegativo é de atrair elétrons para ele. Então, vamos ver aqui uma coisa. Quanto menor o raio atômico, mais eletronegativo ele é. Ou seja, quanto menor o raio dele, quanto menor o raio atômico, ou seja, esse átomo será menor e ele vai ter uma tendência maior de atrair elétrons para ele. Então, quanto menor o raio atômico, mais eletronegativo ele é. E quanto maior o raio atômico, menor a eletronegatividade. Maior o raio atômico indica que ele vai ser um átomo grande. Então, ele não tem uma tendência grande de atrair elétrons para ele. Então,
Vamos só recapitular aqui. Quanto menor o raio atômico, mais eletronegativo ele é. E quanto maior o raio atômico, menor a sua eletronegatividade. Vamos ver na tabela periódica, na tabela periódica, como se comporta a eletronegatividade. A eletronegatividade vai aumentar como? De baixo para cima. Ela é contrária ao raio atômico. Não foi o que eu falei? Quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. O raio não está aumentando de baixo para cima, então quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Então vai aumentar de baixo para cima. No período, vai aumentar da esquerda para direita. Por quê? Porque o raio atômico está diminuindo. Só uma observação aqui. O aumento da eletronegatividade, pessoal. Começa aqui, ó. Em metais, à medida que eu vou andando aqui para a esquerda, vai aumentando, aumenta a eletronegatividade. Ou seja, o elemento mais eletronegativo que tem é o flúor. Depois oxigênio, nitrogênio. O cloro é bem equivalente ao nitrogênio, aí vem bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e os metais. Então, os metais ele tem baixa eletronegatividade. Então, ele tem pouca tendência de atrair elétrons para ele. Pessoal, só um macetezinho aqui, ó. Do flúor até o fósforo, todos esses aqui são não metais. Não metais. E como é que eu decoro isso aqui, ó? Isso aqui é o flúor, isso é oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Só um macetezinho, né? Acho que eu já falei para vocês em outra aula aí, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. É o macetezinho. Vamos agora... Pronto, a partir dessas duas propriedades que a gente viu, a gente vai entrar agora na parte de ligações químicas. Ligações químicas. Para entender ligação química, para entender ligações químicas, eu tenho que entender primeiro o que é regra do octeto. Regra do octeto, como o nome já diz, né? Octeto. Regra do octeto. Então, octeto, né? O octeto, a regra do octeto, como o nome já diz, 8, dá a ideia de 8, né? Eu coloquei aqui 8 elétrons na última camada e 2 elétrons de hidrogênio e hélio. O que é que isso quer dizer? Na natureza, pessoal, tudo busca uma estabilidade. Na natureza, tudo está buscando uma estabilidade, ou seja, menor gasto de energia. E para que um átomo esteja estável em uma ligação, ele tende a buscar ter uma configuração que quando na última camada ele tem 8 elétrons, com exceção do hélio e do hidrogênio, que só pode ter 2 elétrons na última camada. Então, um átomo se tornará estável quando tiver 8 elétrons na última camada, com exceção do hidrogênio e do hélio, que só pode ter 2 elétrons. 2 elétrons. Então, ter 8 elétrons na última camada é assumir a configuração dos gases nobres. Exceto, né, o hélio aqui que só pode ter 2. Por exemplo, neônio, ó, 8 na última camada, argônio, 8 na última camada, criptônio, 8 na última camada, xenônio, 8 na última camada e rondônio na última camada. Então, os elementos eles buscam ter essa configuração para quê? Para ter 8 elétrons na última camada para se tornar estável, com exceção só do hélio. Vamos ver aqui a primeira ligação, ligação iônica. Uma ligação iônica é uma ligação que vai ocorrer entre metal e não metal. Os não metais que a gente vê mais assim ligados a metal são aqueles daquela regrazinha lá, tá lembrado, ó? Que eu falei agora. Fui ontem no clube, briguei e sair carregado para o hospital, não é isso? Então, quando você tem um metal ligado a um não metal,
saiba logo que essa ligação vai ser do tipo iônica. Uma coisa é verdade, metais têm tendência de formar cátion, ou seja, metais têm tendência de formar cátions, ou seja, formar cátion é perder elétrons, ou seja, metais têm tendência de perder elétrons. E não metais têm tendência de formar ânions, ou seja, formar ânions ele tem tendência de ganhar elétrons. Então uma ligação iônica é aquela que vai acontecer entre um metal e um não metal, onde o metal tem a tendência de perder e o não metal tem a tendência de ganhar. Então o metal vai perder elétrons para o não metal na ligação. Vai ocorrer o quê? Uma transferência de elétrons. A gente vai ver agora aqui um exemplo de uma substância formada por ligação iônica. Ó, NaCl, isso aqui é um exemplo muito clássico. O sódio ele vai ser metal e o cloro é um não metal. Então, ó, se é um metal mais um não metal, eu já sei que essa ligação é iônica. Quando eu passar a atividade aí para vocês só olhar na tabela. Quem é metal? Se uma substância está formada pelo metal e um não metal, então você já sabe que a ligação entre esses dois elementos vai ser iônica. Mas vamos ver uma coisa aqui para a gente ver a fórmula eletrônica. Eu sei que o sódio tem número atômico igual a 11 e o cloro tem número atômico igual a 17. Quando eu faço a configuração eletrônica, eu vou ver que na última camada o sódio vai ter 1 elétron e o cloro vai ter 7 elétrons. Se o sódio perder esse elétron da última camada, ele vai ficar com a última camada com 8. Então, ele vai adquirir a configuração com 8 elétrons na última camada, obedecendo a regra do octeto. E o cloro, ele precisa ganhar só 1 elétron para ficar com 8 elétrons na última camada. É o que ocorre aqui, ó. Isso aqui é a última... Eu fiz só 2 camadas aqui do sódio, ó. 8 elétrons na penúltima camada e na última 1. Se ele perder esse elétron para o cloro vai ficar com 8, porque aqui ele tem 7. O cloro vai ficar com 8. Com 8, porque aqui ele tem 7, vai ganhar 1 do sódio. E quando há essa transferência de elétron, ocorre o quê? Ocorre a ligação iônica. Então, ó, o cloro ganhou 1 elétron aqui do sódio. Mas o que é que acontece? Aqui ele estava no estado estável, antes de ocorrer a transferência. Mas o sódio, como ele perdeu 1, ele ficou Na+. E o cloro, como ganhou 1, ele ficou Cl-. Isso aqui é a forma eletrônica, a forma de Lewis. Então, ó, só mostrando aqui. Na última camada que o cloro perdeu, isso aqui é a fórmula química. Na última camada, o sódio não perdeu, tinha só 1, perdeu. Então aqui não tem nenhum elétron representando, porque ele perdeu o elétron que ele tinha. O cloro ganhou 1. Então ele tinha 7, ficou com 8. Então isso aqui é a fórmula. Isso aqui vai ser a fórmula eletrônica. Exemplo 2. MgCl2, cloreto de magnésio. Quando eu faço a distribuição eletrônica, eu vou ver o quê? Que o magnésio vai ter 2 elétrons na última camada. E o cloro, como a gente já viu, vai ter 7 elétrons na última camada. Então, o magnésio tem que perder 2 elétrons para ficar com 8 na última camada. Ou seja, ele tem que perder essa camada aqui para ficar com 8 elétrons na última camada. E o cloro tem que ganhar 1. O cloro tem que ganhar 1. O cloro tem que ganhar 1 para ficar com 7 elétrons, para ficar com 8 elétrons na última camada. Mas como aqui só precisa 1, eu tenho que ter 2 cloros. Por isso aqui na fórmula molecular eu tenho 2 cloros. Então vamos ver aqui, ó, representar. O magnésio, quando tem 2 elétrons na última camada, ele vai ceder 1 elétron para o cloro e o outro elétron para o outro cloro. Então o magnésio vai perder 2 elétrons, por isso que ele fica 2+. E o cloro
como cada um ganhou um, então ele vai ficar com a carga 1 mais. Então, ó, esses dois elétrons aqui, nesses dois átomos, foram os dois elétrons que ele ganhou do magnésio. E aqui mostrando, ó, o magnésio perdeu 2, né? Então ele ficou sem nenhum